Fala galera, aqui é o PV mais uma vez trazendo a continuação do Grande Sméagol para vocês. Então juntou 3 capítulos e eu vou estar trazendo aqui para vocês. Então antes disso eu gostaria de deixar avisado algo aqui para vocês. Alguns que entrou no começo já devem saber e quem não sabe vai saber agora. Quando eu criei o canal eu estava ainda no seguro-desemprego e com isso galera, meu seguro-desemprego acabou. A última parcela que eu recebi foi dia 8 agora e como alguns de vocês sabem eu tô juntando para comprar o computador. E também eu tô tendo que trabalhar agora relutando, trabalhando aqui perto de casa para ajudar o meu pai numa construção aqui. E isso me faz chegar muito cansado e por conta disso, às vezes eu não consigo nem gravar à noite, por conta que dá um desânimo para estar gravando. E o que eu queria simplesmente era só focar aqui no canal. Mas como meu irmão também, ele tá de férias, aí ele tem que mexer no computador. Mas o meu foco é a partir do mês que vem, galera, focar só no canal. E com isso eu queria pedir muito apoio de vocês, como vocês devem saber, alguns sim, outros não, que o YouTube do Brasil, o AdSense do Brasil não é muito alto comparado dos Estados Unidos, né? Aqui a América do Sul, ela tem uma desvalorização nessa área e paga muito pouco. Então eu queria já pedir o apoio para vocês, para que vocês possam estar assistindo os vídeos que eu lançar, por conta que dá muito trabalho de fazer, não é tão fácil como alguns estão pensando aí. Muita gente já tentou e já desistiu por conta disso, porque queria, eu vou fazer porque vai ser fácil, mas não é fácil, galera, dá muito trabalho. Para mim já é mais fácil hoje por conta de algumas coisas, mas teve muita gente já que desistiu, não estava dando, que era muito trabalho. Mas quem puder estar me apoiando, não precisa nem virar membro, simplesmente você vir assistir os vídeos, ter alguns vídeos do passado aí que você não assistiu ainda, poder assistir, se tiver no computador, abrindo uma outra aba e deixar passando os vídeos, já ajuda muito para que o YouTube possa aumentar o RPM do canal, para que eu possa pelo menos comprar um computador decente para mim estar focado só lá na minha casa, no aconchego da minha casa, tranquilo, trabalhando só por lá e postando os vídeos para vocês. Então galera, para finalizar, ficou muito longo esse começo aqui, então eu sei que nem todos vai escutar, mas quem escutou já agradeço de antemão. Então vamos para a parte dos membros do canal que entrou recentemente. Então o novo membro do canal é o Matheus Felipe. Muito obrigado, Matheus, e seja bem-vindo à Academia Dragon Guard. E também José Vernezini ou Vernedini, José Vernidi, não sei se é assim que tá certo, se tem um tom ou sotaque italiano para falar também, mas qualquer coisa você me corrige aí, José, nos comentários aí, beleza? Então, sem perda de tempo, a parte 3 está na descrição e para quem é novo, se inscreva no canal e vamos lá rumo aos 15k. A história começa em uma caverna de Goblin e parece que eles estavam lutando um contra os outros e um deles estava dizendo que o chefe estava morto e agora a arma dele era deles. Então vemos que o líder dos Goblins foi derrotado e o outro estava com a posse do porrete dele. Então o outro, não gostando do que estava acontecendo, ele disse que queria também ser o líder e assim ele avança para cima do outro e sem perca de tempo ele morde o narigão do outro e com toda essa disputa todos os outros Goblins partiram para cima também, apenas observando essa luta. Então um deles começa a falar: presas, o chefe deixou algumas presas intocadas, vamos pegar elas de volta. Então ele continua dizendo: o cara que está guardando as presas Então os outros, notando, começa a se aproximar alguém vestindo alguma coisa. Então vemos que um dos Goblins começam a se aproximar e ele estava dizendo que ele estava prestes a voltar e de repente então ele começa a se aproximar. Então vemos um Goblin com uma manta marrom. Ele começa a passar no meio dos Goblins enquanto eles continuavam falando: é ele, o que está guardando as presas, criatura nojenta, ele cobre seu corpo como humano, ele sabe onde estão as presas, ele definitivamente vai ficar com as presas para si. Então vemos que enquanto ele passa, o foco é notado para ele e todos os outros ficam apenas observando. Vamos seguir ele, levem as presas embora. Então um deles toca no ombro do outro dizendo: espera um pouco mais, alguns caras já foram encontrar as presas antes. Eles são cara durões, quando começarem a lutar, nós vamos ir. E ele apenas ouvindo o que eles falavam ali atrás, e ele fala: merda. Então de repente ele começa a escutar uma voz feminina pedindo por socorro e ele acelera mais ainda. Quando ele nota, ele vê que o barulho estava vindo lá da caverna e ele acelera se aproximando. Quando ele se aproxima, ele nota que os Goblins já estavam atacando alguma garota e ela fica pedindo para eles não a tocarem e ela diz que não queria dar filhos a Goblins. Um dos Goblins que estavam com ela percebe a presença dele e ela também chorando já percebe e logo então ela começa a pedir por ajuda enquanto o 3 estava atacando. Ela pede por ajuda e vemos então esse Goblin bonito que iremos chamá-lo de Sméagol carinhosamente. Vocês deixem ela aí! Um dos Goblins maior começa a dizer: é você de novo, esse esquisito, o chefe está morto, essa presa é minha.
Então sua sede de sangue aumenta e ele começa a dizer: se você ousar pegar minha presa, então... Assim que ele fala, tanto ele quanto os outros 3 avançam rapidamente para cima do nosso prota. Matem-no! E assim eles avançam para cima do Sméagol. O Sméagol, já com tanta fúria nos olhos, começa a dizer: droga, esses malditos goblins! Não acredito que até esses goblins de baixo nível... Os goblins avançam para cima dele e ele, cerrando os dentes, começa a falar: eu não posso morrer aqui, eu tenho que sobreviver! E assim que ele fala isso, 2 deles ficam espantados quando eles notam o nosso prota já estava com a peixeira na mão e derrotado 2 deles. Então ele continua apontando a peixeira enquanto ficava em sua pose de luta, avisando que se eles se aproximassem, eles iriam de F. Então um dos goblins, notando, começa a ficar assustado e então eles começam a correr e assim vemos que ele já estava cansado. Então a garota se aproxima perto dele já cansado e começa a dizer: ei Goblin, você está bem? Obrigado por me salvar de novo. Você não me machucou e continuou me protegendo. Você é realmente um tipo diferente de Goblin. Por favor, não morra. E com isso, enquanto ele falava, uma janela de estátua logo então aparece na frente dele e ele pensa: tipo diferente de Goblin? Mas eu já fui um humano também. E assim começa a história dele. Meu nome é Lin Tian. Alguns dias atrás eu era um jovem exemplar crescendo sobre a bandeira vermelha e caminhando na brisa da primavera. Mas eu não esperava que, em vez de encontrar Deus após ser atropelado por um caminhão, eu seria transportado para o outro mundo com o sistema. Embora eu tenha o sistema, ele ainda não foi totalmente ativado. Além de conseguir ver algumas estatísticas, não parece ter nenhuma outra função. No entanto, eu não fiquei parado nesses últimos dias. Por causa do que essa mulher me contou, eu ganhei algumas compreensão sobre esse mundo. Esse mundo é criado por deuses, tem vários monstros poderosos e os humanos conquistaram seu lugar nesse continente com sua força. Mas o Goblin, em quem reencarnei, é um monstro mais fraco e mais imundo desse mundo. Minhas estatísticas são muito baixas. Mesmo entre os Goblins, eu poderia ser facilmente morto. E assim vemos as estatísticas dele. Nome Lin Tian, raça Goblin, bênção dos deuses, nível 5, classe nenhuma, HP 20, força 5, defesa 5, habilidade racial, devora genes, equipamento, faca de pedra áspera, poder de combate total 30. Há uma maneira de ficar mais forte, e é apenas no cultivo duplo com as garotas. Goblins, ele tem a habilidade de ficar mais forte através do cultivo duplo constante e reprodução, mas não tem fêmeas. Então, para se reproduzirem, só podemos cultivar com outras criaturas fêmeas, e por isso que eles constantemente continuam saqueando. Mas eu costumava ser humano, fazer essas coisas realmente. Então a outra, olhando para ele, começa a dizer: ei, não se preocupe, depois de passar esses dias com você, eu entendo agora. Você é muito diferente, você realmente não quer viver com esses goblins, certo? Ele fica observando em silêncio e ela continua: não se preocupe, quando as ordens dos cavaleiros vierem me resgatar, eu direi a eles que você me salvou. A ordem dos cavaleiros é sempre justa e correta. Eles definitivamente concordarão em deixar você viver na vila. E ele apenas ouviu o que ela falava enquanto imaginava como eles seriam. Ela não está errada. Mesmo que o sistema não possa ser ativado, enquanto eu aguentar até os humanos virem resgatá-las e ganhar sua proteção, eu poderei sobreviver e depois descobrir como ativar esse sistema. E assim que ele fala, novamente ele começa a notar alguns barulhos vindo lá de fora. Droga, aqueles goblins estão voltando! Se esconda, rápido! Então ela vai para trás de uma rocha, enquanto Sméagol apenas esperava o goblin se aproximar. Então aparece o primeiro e começa a dizer: humana, a humana está aqui, eu quero cultivar. Ficar mais forte significa não ser morto. Então ele cerra os dentes já se preparando para atacar. Então assim que o Goblin se aproxima, ele passa a peixeira na bebeça dele. Ele olha para ela e diz: ei, parece que os humanos estão aqui para te resgatar. E ela diz: sério? Ela fica feliz e começa a sair dali. Deve ser a ordem sagrada. Ótimo, vamos verificar. E assim ele continua caminhando. Então ele para e percebe que há um cavaleiro ali na frente que estava derrotando os Goblins. Quando ele nota, ele percebe. Então ele fica observando a força daquele cara. E ele começa a falar: merda, essas criaturas sujas, eles rasgaram meu uniforme da ordem sagrada. E assim vemos o status dele: nome Lorde, raça humana, nível 25, classe espadachim, habilidade corte da espada. Depois de ter atacado os Goblins, ele guarda a espada. Isso é a primeira vez que vejo estatísticas tão altas desde que cheguei aqui. Isso realmente é um humano? Então a garota, percebendo, vai se aproximando. Comandante, estamos aqui! Eles lidaram facilmente com aqueles Goblins. De repente ele arregala os olhos e diz: não, espera! Então quando ela menos espera, a espada é desembainhada e prepara para atacar ela. Então ele, com toda agilidade, consegue segurar ela e desviar do ataque. Então eles dois caem no chão e ele começa
começa a pensar, eles não estão aqui para resgatar as pessoas? Por que estão atacando? Será que é porque a caverna está muito escura e eles confundiram essa garota com um Goblin? Então ele vem se aproximando emanando uma aura azul. É uma vergonha que um Goblin tenha desviado do meu ataque. Ela aponta pro Sméagol dizendo, esse Goblin me protegeu. Ele novamente puxa a espada para trás, preparando para atacar ela. Se vai inventar histórias, pelo menos a torne plausíveis. Você tá achando que eu sou idiota? Você vai encontrar seu fim agora com essas criaturas. Ele começa a correr dizendo que não conseguia acreditar que esse ser humano estava agindo dessa forma. Então ele vai, afasta a garota para trás e diz, corra, há uma saída por ali, saia daqui. Então ele pega o porrete novamente e parte para cima do outro. Droga, eu não esperava por esse desfecho. Logo então uma luz é vista e começa a emanar pelo rosto dele. De repente alguém fala, espere, Lorde. E assim vemos que Sméagol foi protegido com a barreira de luz. Então vemos uma gasosa se aproximando com a magia de luz. Esse Goblin parece um pouco estranho. Então a outra, se arrastando no chão, começa a dizer, Donzela Santa, me salve, Donzela Santa. Então ela se aproxima mais ainda pedindo para a Donzela Santa a salvar. Ele olha para o Sméagol e diz, Goblin, você entende minhas palavras? Ele, impressionado, começa a dizer, ela é a Donzela Santa e Freya, a porta-voz do templo que elas falaram? Se eu quiser sair daqui, essa pode ser minha única esperança. Então ele fala, eu entendo, você é a Donzela Santa mencionada, certo? Na verdade, eu não sou um monstro desse mundo. Eu costumava ser humano. Eu fiquei assim por causa de um acidente. Posso explicar tudo se eu for com você. Então o cavaleiro começa a dizer, ele parece ser mesmo mais inteligente do que aqueles goblins. É bem raro isso. A outra, sorrindo, diz, goblins geralmente são criaturas estúpidas e vis. Eles não conseguem falar e pensar tão fluentemente. Ele pode ser um presente da Mãe Sagrada. Ela olha para a garota e diz, Kellia, esse goblin realmente não te machucou? Sim, ele não só me machucou, como também me protegeu dos outros goblins e também me deu comida. Assim ela toma a decisão final dizendo que iria levar ele para estudar detalhadamente e assim ela iria dar a decisão final. Ela olha para o Sméagol novamente e diz, você está disposto? E ele, observando ela, diz, eu estou disposto, vou com vocês. Então, nos seus pensamentos ele fala, finalmente alguém que pode ouvir a razão, já que ficar significa morte, eu posso muito bem voltar e provar minha inocência. E assim ela ativa sua habilidade de luz e começa a quebrar o escudo. Então assim que ele nota que a magia foi desfeita, ela vira as costas dizendo que já estava na hora de ir. Sméagol vai andando do lado dela e ele diz, obrigado pela sua bondade, eu vou te recompensar devidamente. Assim que ele fala, ela já emana um outro tipo de emoção e diz, mas é claro. Mas então, assim que ela termina de falar, então a garota atrás é traiçoeiramente atingida sem dó e sem piedade pelo cavaleiro. E ele apenas fica sentindo o que acabou de acontecer. Quando ele vira o rosto notando, começa a se tremer pela visão que estava vendo. Então é vista que a garota já foi de F. E ele fica apenas observando, traumatizado, sem saber o que fazer. Volta então para a visão dela. Quando voltarmos, é melhor me recompensar bem. E então vemos que ele fica sem nenhum tipo de emoção pelo que acabou de ver. Voltamos para a cidade, então todos estavam se reunindo perto daquele cavaleiro. E ele começa a falar. O ataque dos goblins causou muitos danos à cidade pacata. Os goblins usaram ataques furtivos e cruelmente massacraram 30 residentes da cidade pacata. Quando os cidadãos ouvem isso, começam a ficar em fúria, falando que era para eles pagar, olho por olho, dente por dente. E continuam dizendo que humanos e goblins são inimigos mortais. Então ele bate na porta dizendo, escutem! A ordem sagrada em nome do templo purificou esses goblins vingando os aldeões. Então a outra começa a se aproximar dizendo, continuem orando devotamente ao templo. O templo sempre protegerá seus seguidores fiéis. E assim, os outros ficam enfeitiçados pela beleza dela, dizendo viva aos cavaleiros, viva ao templo. Então voltamos para algum lugar que parece ser um escritório, e então vemos algum tipo de pergaminho. E ela começa a falar, ufa, a pregação de hoje foi um sucesso. Eles continuam tolos. E então vemos ela toda preparada com algum líquido vermelho em suas mãos. Agora eles vão orar ainda mais devotamente e oferecerão mais tributos. E quando percebemos então, o nosso Sméagol já estava na parede, com alguns litros saindo do seu rosto. Freya! Quando ela percebe esse gemido, ela vira o olho percebendo um pequeno barulho. Então vemos Sméagol todo machucado. Sua maldita! Ela fica apenas observando ele enquanto ele chamava ela de fedorenta. Ela sorrindo diz, não me admira que o templo não consiga erradicar os goblins no continente. Ela se levanta, dessa vez vamos ver como o veneno afeta os goblins. Então ele ouvindo isso, cerra os dentes sentindo uma enorme raiva. E então ele começa a gritar, você me enganou! Enganou a todos e matou a Kellia! Essa é a sua ordem sagrada! Essa é a sua chamada justiça humana! Então assim que ele desabafa toda a sua raiva, o veneno faz efeito e ele começa a pôr pra fora tudo. Ela chega com fúria perto dele e começa a dizer, que esquisito! Uma criatura fraca e desprezível como você, um goblin pervertido, ousa questionar a justiça humana? Kellia foi enfeitiçada por você e ousou falar isso por
por você. Isso é uma traição à humanidade, à ordem sagrada. A morte dela foi a sua lealdade final. E assim ela começa a ativar a magia e fazer uma cara de psicopés. Goblins não passam de insetos nesse continente. Para a Santa Donzela falar com você é um grande favor. E assim vemos que ela tem um grande respeito por esse Goblin. E assim ela lança o seu feitiço dizendo: você deveria demonstrar gratidão e usar o seu pequeno corpo nojento para contribuir com os experimentos humanos e da ordem sagrada. E assim ela estende a mão, ativando a magia. E assim vemos que é feito algum círculo atrás dele e ele, observando, começa a pensar: eu vou morrer sem nem conseguir resistir, é tudo culpa minha, tão tolo. Eu fui reencarnado de um humano para um Goblin de baixo nível. Mantive minha estúpida compaixão humana, pensando que eles seriam justos e bondosos. Fraqueza e ingenuidade foram meus maiores erros. Depois de ser levado de volta à vila humana, Loder e Freya me torturaram e brincaram comigo de todas as maneiras que conheciam, sem dar ouvidos a uma única palavra que eu dizia. Não durei muito sendo feito de brinquedo até a morte por uma vadia sádica. E assim finaliza os pensamentos dele, com essa onda de magia sendo lançada contra ele, o fazendo sentir muita dor. Se eu pudesse tentar de novo, eu nunca confiaria nos humanos. Se eu pudesse voltar, eu definitivamente despedaçaria seus ossos, drenaria seu sangue. Se eu pudesse voltar a viver. E assim que ele fala, os olhos dele se abrem. Ainda estou vivo? Que lugar é esse? E o sistema começa a falar. O sistema de simulação de vida de Goblin foi ativada. Avaliando. Avaliação completa, você está morto. Devido à sua estupidez, você esqueceu que era um Goblin. Humanos nunca vão confiar em um Goblin, nem terão pena deles. Você morreu depois de ser torturado e atormentado. A dor dessa semana de tortura está sendo impressa em sua alma. Você nunca esquecerá a dor que os humanos lhe causaram. Seu fim é um dos piores destinos para qualquer reencarnado, reiniciando e começando uma nova vida. Você quer começar de novo? Sim ou não? Ele, observando o sistema, começa a dizer: esse é meu sistema pessoal? Ele ativa apenas após a morte. Ele continua: esse sistema pode me trazer de volta à vida, mas parece que vou renascer novamente com uma criatura de nível mais baixo, um Goblin. Ele começa a falar com o sistema dizendo: sistema, o que sim e não representam? O sistema então responde: resposta para o anfitrião. Se você escolher não, sua alma irá se dissipar e morrer completamente. Se você escolher sim, você manterá sua memória atual e será enviado de volta com o sistema para a caverna dos Goblins uma semana atrás. Então ele, percebendo, diz: com memórias? Voltar uma semana? Então ele ri. Agora entendi. Essa é a chance de me vingar. Eu preciso me vingar de Loder e Freya. Eu vou apertar sim. E assim ele finaliza apertando. É hora da vingança. Ele começa a brilhar e o sistema fala: vida de Goblin 2.0 começa. Os olhos do Sméagol começam a ficar carmesim. E então o sistema novamente fala: transferindo para a caverna dos Goblins. Vida de Goblin começa. Para ajudá-lo a sobreviver mais um pouco, o sistema o fortaleceu levemente. Então ele volta e uma aura está brilhando em seu corpo. Realmente foi só um pouco, mas é melhor do que nada, eu acho. O sistema novamente aparece e diz: aviso, embora você tenha renascido, o perigo não acabou. A ordem sagrada dos humanos está prestes a alcançar o anfitrião. Por favor, lembre-se, se você morrer de novo, o sistema não poderá reviver o anfitrião novamente. Então ele observa: como esperado, a ordem está prestes a chegar, não posso baixar guarda. Então ele fala: sistema, o que você pode fazer? O sistema abre na frente dele e diz: este sistema é chamado de sistema de simulação de vida de Goblin. O anfitrião pode simular sua vida com esse sistema para prever eventos futuros. Por favor, fique ciente. Cada escolha que o anfitrião fizer levará a diferentes resultados. Cada simulação requer 24 horas. Após o fim da simulação, você ganhará pontos, que podem ser trocados por itens. Então ele, sorrindo, diz: simulação? Isso significa que eu posso ver o futuro. Então ele diz: comece a simulação de vida imediatamente. E assim estende a mão e começa a se criar. Cenário atual: escape da caverna dos Goblins. A caverna dos Goblins em que você está foi descoberta pelo Cavaleiro Sagrado Loder. Para escapar do Cavaleiro Sagrado Loder, você precisa seguir as seguintes escolhas. Então aparecem as escolhas para ele. Número 1, avisar os outros Goblins e se reunir para enfrentar o Loder e seus homens, mais 10 pontos. Número 2, abandonar os outros Goblins e escapar, mais 5 pontos. Número 3, esconder-se na caverna e rezar para o Loder e seus homens não te encontrarem, 0 pontos. Ele fica lembrando do Loder e fica dizendo:
Embora haja 3 opções, tenho certeza de que, mesmo se todos os goblins da caverna se unirem, não podem enfrentar Loder sozinho. Apenas escapar pode me salvar. Então ela aperta na primeira opção, avisar os outros goblins e se unir para enfrentar Loder e seus homens. Vou simular primeiro e escolher a opção com a maior pontuação. Se eu puder trocar por uma arma, talvez consiga derrotá-los com um ataque surpresa. Então a simulação acaba e ele dá o resultado. Você morreu. Você liderou os goblins em uma batalha desesperada contra o cavaleiro sagrado Loder. Devido à grande diferença de força, você ainda foi morto por Loder e seus homens. Você superestimou a força dos goblins. Resumo, antes de tomar uma decisão, saiba a sua força. Pontos ganham 10 pontos. Ele fica observando o resultado e fica pensando, assim como eu pensava, confiar nos goblins aqui é impossível para sobreviver, mas eu ganhei os pontos. Então ele diz, abra a loja de trocas. Então o sistema abre a loja e várias armas aparecem diante dele. Tem tantas armas para trocar, mas meus pontos são muito baixos. Então uma adaga aparece e ele diz, essa adaga custa exatamente 10 pontos. A adaga élfica leve e rápida, velocidade mais 10%, força mais 15%. Uma pequena adaga feita por elfos, frágil, mas muito afiada, custa 10 pontos. Assim que ele compra, os atributos são aumentados e ele diz que a adaga afiada está em outro nível. Comparada às armas dos goblins, se eu acertar um ponto vital, pode ser F instantaneamente. Ele olhando diz, certo sistema, por que eu não vi a Kelia? Para onde ela foi? Então ele começa a mostrar, devido ao renascimento do anfitrião, alguns detalhes da linha do tempo mudaram. Nesta linha do tempo, Kelia não foi capturada pelos goblins e continua vivendo feliz na vila. Então ele notando, fica feliz. Entendi. Parece que cumpri minha promessa com aquele. Nesse caso, não tenho mais preocupações. Ele começa a se retirar dizendo, eu preciso escapar e sobreviver. Esse é o caminho mais estreito. A estrada lá fora é menor, então os guardas serão relativamente mais fracos. Então vemos 2 guardas que estavam conversando. Esses goblins são realmente nojentos. E o outro diz, aguente firme, esse trabalho já é bem mais fácil para nós. Ele para e diz que ouvia algo. Então ele fica à espreita apenas observando enquanto eles conversavam. Essa estrada é pequena, qualquer goblin que sair correndo é lixo, e eu posso esmagá-lo com um martelo. Então o outro agachado diz, não se esqueça, Lord Loder ordenou que qualquer garota que tentar escapar no caos, devemos dar um fim a ela. Não podemos deixar isso chegar até a vila. Entendi, para de resmungar. Então ele segura na peixeira e diz, maldita ordem sagrada, para manter sua influência, eles até dão fim nas pessoas inocentes do próprio tipo, quanto mais um goblin como eu. Então ele começa a tampar o nariz e começa a gritar, eu não tenho escolha a não ser lutar. Socorro, sou uma garota da Vila Pacata que foi capturada pelos goblins. Não consegui fazer não. Os outros percebendo já dizem, ela está aqui. Vamos dar um fim nessa fugitiva. O Lorde vai nos recompensar. Então ele vai se aproximando com a peixeira escondida e diz, saia, não tenha medo, eu sou um dos cavaleiros sagrados. Estou aqui para te levar de volta. E assim que ele fala, os litros voam. Então Sméagol, depois de ter atacado, diz, venham humanos, serei a vingança dos goblins a partir desse momento. Após ele ser pego de surpresa, o camarada já começa a ficar tonto. Então o outro amigo dele começa a se aproximar. O que você está enrolando aí? Anda logo. Ele vai se aproximando e o Sméagol começa a sorrir. E logo então ele se prepara para atacar e o outro apenas ficava com medo do que estava acontecendo. Ele lança o colega do outro para longe e quando ele vê, o nosso Sméagol já estava partindo para cima dele. Um goblin! E então o Sméagol passa a peixeira nele, fazendo esse grande estrago no corpo dele. Ele cai no chão e começa a se lastimar. Você consegue falar a língua humana? Então ele começa a pedir para que poupasse a vida dele, enquanto Sméagol apenas olhava. Então ele começa a apelar pelo momento emocional, dizendo que ele tinha uma família e que todos eles estavam esperando ele para voltar para casa. Você é tão esperto, deve entender, né? Eu só estou seguindo ordens da ordem sagrada. Eu fui forçado a vir aqui. Então ele continua falando enquanto Sméagol apenas se aproximava mais ainda. Eu te dou mais uma bolsa de moedas de ouro. Sim, e uma garota jovem. Vou trazer uma garota humana fresca e suculenta. Considere isso os benefícios que eu estou oferecendo. E logo então, ele começa a puxar a peixeira por trás e logo prepara para atacar, dizendo que a abertura foi aberta. Morra, besta estúpida! E assim, quando ele menos espera, a bebeça dele é desconectada em um piscar de olhos. Então, as coisas dele ficam no chão, enquanto o nosso prota apenas fica lá, observando na sua pose de fodão. Então ele começa a escutar alguns barulhos vindo de longe, e ele notando, é a voz do Loder, eles estão nos perseguindo. Ele começa a tirar a roupa do camarada, nos encontraremos de novo em breve. E assim ele vai embora, levando os pertences e as roupas daquele camarada. Me espere, Loder e Freya. Então eles dois se aproximando, nota que os dois foi de F. O que está acontecendo? Será que há goblins que escaparam da rede? Então ela se aproximando,
fala que esse Goblin deve ser um mutante para poder conseguir derrotar esses dois. Sim, deve ser um mutante. Se escapou, isso não é um bom sinal. Ele continua enquanto mexia no corpo do camarada. Não conseguem lidar nem com um Goblin mutante, bando de inúteis. E ela lambendo os beiços, falava que um Goblin mutante seria muito divertido. E assim, ela entra no modo Psycho-Pass, dizendo que ela quer capturá-lo. Então a noite chega e ele sentado já com a roupa do camarada. Finalmente, eu finalmente sobrevivi. Então ele pega a maçã, já que vocês odeiam tantos Goblins, então eu vou lidar com vocês do jeito Goblin. Goblins têm a característica de evoluir através de acasalamento e devoração. Enquanto aumento meus status, vou gerar descendentes mais fortes e expandir a minha influência. Nessa vida, farei com que o único desejo de todo homem seja a morte, e farei toda mulher gemer e gritar sobre meus pés. E assim que ele fala, ele começa a escutar um barulho no meio das moitas. Ele põe o capuz e logo fala: será que Lode e seu grupo não desistiram de me caçar? E assim, alguém começa a passar com o capuz também. E logo ele aproveita e ataca, dizendo que quem ataca primeiro é que teria a vantagem. Então de repente, vemos que ela tropeça e logo cai. E ele percebe que era um Goblin e fica em dúvida se ela poderia falar. Ele continua observando e logo fica surpreso pela visão que ele estava tendo. E então vemos a nova gasosa do Smeagol. Porque ele tem características femininas. Pelo que sei, Goblins são apenas machos. É por isso que só pode se reproduzir acasalando com outras espécies. Ele tá chamando ela de ele mesmo. Então ela começa a dizer: por favor, não me machuque, eu só estava aqui para buscar água. E assim ele continua fixo olhando para ela. Mas eu vou chamar de ela mesmo. O que está acontecendo? Como esse Goblin consegue falar frases completas? Então, ele analisando o perfil dela, começa a ver: pequeno Goblin level 3, raça Goblin, classe mensageiro de Deus, título Goblin fêmea, Deus caído, alma pura, bênção dos deuses, HP 10, força 2, defesa 1, habilidade devorar gene, crescimento selvagem, equipamento nenhum, total 10. Então lá embaixo mostra uma observação: se um Goblin macho acasalar com uma Goblin fêmea, então o Goblin macho se tornará o lendário Deus Goblin. O quê? Acasalar com ela pode me fazer um Deus Goblin? E assim ele põe a mão no queixo apenas observando ela. Então isso significa que se... Então ela corta o assunto, dizendo que ela tinha sido enviada pelo chefe para buscar água. Então se ela não levasse, ela seria espancada até ir de F. Então o Smeagol pede desculpa. Então ele dá uns tapinhas de leve nela, dizendo: pronto, não chore, não chore. Então ele pensa que se ela continuar chorando, vai atrair o grupo dos caçadores. Então ela se aproxima, pergunta se ele também podia falar. E ele diz que claro, isso mesmo, goblins normais não podem falar. Ela provavelmente não conversou muito com outros membros da tribo. Então ela continua: você é tão gentil, outros goblins só me batem e me xingam. Essa é a primeira vez que alguém cuida de mim com tanta gentileza. Se você não tem pra onde ir, por que não volta pra minha tribo comigo? E assim ela fica puxando a roupinha dele. Ele, ouvindo isso, fica surpreso. Sério? Existe uma tribo de goblins por aqui perto? Então ele pensa: não podemos ter certeza se Lode e seu grupo ainda estão nos seguindo. Não é hora de acasalar. A prioridade é encontrar um lugar seguro. Ela, vendo que ele estava segurando seus ombros, logo fica coradinha. Sim, eu vou te levar até lá. E assim ele, sorrindo, já pensa: eu estava justamente preocupado em onde recrutar subordinados. Então, leve-me para a sua tribo. Então, ele se aproxima da tribo e logo os goblins começam a se aproximar, notando a sua presença. E notando, já preparam suas armas. Porque ele está vestindo roupas de humanos. Nunca vi uma criatura tão estranha. Esse esquisito trouxe ele de volta. Ele, olhando, diz: há muitos goblins nessa tribo. Vamos começar por aqui. Então ele começa a falar com os goblins: eu estou aqui para me juntar a vocês. Quero ver seu líder. Os goblins, olhando, diz: um estranho quer ver o chefe? O chefe não é alguém que você pode ver. Vamos pegá-los primeiro e depois vamos levar o chefe. Então ela grita com eles, dizendo não agir precipitadamente, pois ele não era um cara ruim. E logo então ela vai para frente dele, o protegendo. Então o chefe aparece e o nosso prota já percebe. Então o chefe lá dentro da cabana começa a falar: por que vocês estão reunidos aqui? Então os outros começam a dizer que o chefe estava aqui enquanto o nosso prota apenas observava. E assim vemos: grande Goblin level 25, raça Goblin, classe sacerdote, máquina de reprodução, velha raposa astuta, bênção dos deuses e assim por diante. Quem está fazendo todo esse barulho? Ele continuava observando: há um Goblin com um nível tão alto nessa tribo. O que há com você? O que você está fazendo com esse estranho que trouxe? Então ela disse: sim, eu trouxe ele não tem para onde ir. Então ele observa com seus olhos tenebrosos vermelhos: bom, matem esse esquisito e comam ele. Então os goblins, notando, já começam a partir para cima dele, dizendo que seria bom comer a carne dele. Então empurra a Goblin fêmea e logo partem para cima. Ele puxa então a peixeira, dizendo: espere, eu posso fazer armas, me deixa entrar no grupo, eu posso deixar vocês mais fortes. Então ele, notando, ergue a mão: espera. Ele começa a se aproximar dele.
Você não parece estar mentindo. Me diga, que tipo de armas você pode fazer? Então ele começa a explicar: desde que encontramos minério de ferro, eu posso fazer ferramentas de ferro simples. Então ele pensa: esse sacerdote também consegue falar frases completas. Parece que quanto mais alto o nível do Goblin, mais inteligente ele é. Então ele continua: com ferramentas de ferro, podemos derrotar monstros ou humanos quando os encontrarmos. E assim, ele apenas observa, enquanto os outros falavam que com as ferramentas, eles poderiam dar cabo dos humanos. Então ele continua: beleza, vou te dar essa chance. Encontre minério de ferro e faça ferramentas de ferro em 3 dias e eu pouparei sua vida. Se você não conseguir, eu vou te matar. E ela também. E assim ele aponta para ela, pois não teria nem escapatória. E assim ele vira as costas, entrando na cabana novamente. Ele se aproxima dela, abraçando. Começa a pensar: esse velho é realmente cruel. Ele fica louco e até mata os próprios. Não posso enfrentá-lo de frente com a minha força atual. Vou fazer algumas ferramentas de ferro para ganhar tempo e ficar mais forte. E assim eles começam a caminhar, procurando o local. Enquanto eles caminham, ela estava logo atrás dele, o seguindo. Ela começa a dizer que estava cansada, pois eles tinham andado o dia inteiro. E logo então o Goblin, com raiva, começa a chutar ela. Dane-se, coisa feia. Se você não encontrar minério de ferro, eu vou te espancar até a morte. Então ela começa a dizer que estava doendo e que ele parasse, que ela não iria fazer de novo. Preguiçosa pedindo pra morrer. Bata nela, espanque ela até a morte. E assim Sméagol lança a pedrada na cabeça do outro. Eu trouxe vocês para ajudar a encontrar minério de ferro, não para brigar. E assim ela fica observando, enquanto eles ficam com raiva. Eu já te disse como é o minério de ferro. Se você quer continuar vivo, encontre pelo menos um pedaço de minério no vale à frente. Caso contrário, ele puxa a peixeira. Todos vocês vão morrer. E eles ficam com medo, se tremendo. Eles começam a correr dizendo que precisavam encontrar logo esse minério para que eles fizessem logo essas armas. E continua dizendo que quando encontrar e fazer a arma, o chefe vai dar cabo dele. Então ele pensa: o que ele diz é verdade. Mesmo se eu fizer as ferramentas de ferro, ser morto é só uma questão de tempo. Então o sistema notifica, enquanto ele apenas observava ela: se um Goblin macho acasalar com uma Goblin fêmea, o Goblin macho se tornará o lendário Deus Goblin. Então ele pensa: é hora de pensar em ficar mais forte. Então ele chama ela enquanto ela ainda estava se limpando. Goblin Way, não chore. Ele se ajoelha perto dela. Goblin Way, você vai ficar comigo. Desde que você esteja comigo a partir de agora, eu vou te proteger, te dar carne para comer, um lugar quente para ficar, e ninguém vai ousar te intimidar. E ela, olhando para ele, pergunta se isso era sério. Claro, eu cumpro minhas palavras, mas estamos muito fracos agora, e para evitar sermos intimidados, eu preciso da sua ajuda para ficar mais forte. Então ela, corada, já começa a dizer: como eu posso ficar mais forte? E ele olha para ela bem pertinho e diz: se você estiver disposto a ter filhos comigo, eu posso ficar mais forte. Então ela fica mais corada ainda, dizendo que ela nunca tinha tentado antes. E assim ele continua: tudo bem, desde que você esteja disposta. E assim ela fica envergonhada, pois ele lasca um belo de um beijão nela. E assim eles começam a se preparar para treinar judô, dizendo que ela queria ficar mais forte e dizendo que ela queria ter os bebês dele. Então começa o sistema a notificar: o anfitrião terá um total de 7 filhos com Goblin Way, aumentando o limite de nível. Devido ao limite de talento, você ganha ataque mais 9, HP mais 100, defesa mais 10. E assim vemos que ele fez um bom trabalho. Pequeno Goblin nível 7, máximo nível 17, raça Goblin, classe nenhuma, título monstro de baixo nível, profanador, bênção dos deuses, deuses em potencial e assim por diante. E assim a nova aparência dele muda. Não só meu nível aumentou, mas até minha forma melhorou. Com isso, minhas chances de vencer o sacerdote Goblin são muito maiores. Ele pega a roupa e começa a cobrir ela. De agora em diante, você é minha. Vou te proteger para sempre. E ela confirma, chamando ele de gentil. Então ele escuta um grito e quando ele percebe, era um lobo que estava atacando o Goblin. E o Goblin estava levando o pedaço de minério. Esses caras realmente encontraram minério de ferro, mas também trouxeram problemas. Então ele deixa ela para trás dizendo: espere aqui. Então o lobo abre a sua grande mandíbula preparando para atacar o Goblin. Então o Sméagol se prepara e ataca ele rapidamente, o perfurando. O Goblin, observando tudo, apenas ficava espantado pelo que ele estava vendo bem diante de seus olhos, pois o Sméagol acabou com a fera em um único golpe. Então ele se aproximando, já exalando sua aura tenebrosa. Muito bem, me dê o minério de ferro. Então ele entrega se tremendo todinho. A qualidade é boa, encontre mais. Eu farei armas para vocês quando voltarmos. E assim o Goblin termina dizendo que sim. Voltamos então para eles no meio da floresta. Beleza, isso deve funcionar. Os Goblins, observando, logo ficavam felizes. Ele realmente fez alguma coisa? Será que essa coisa esquisita funciona?
Então vemos o lobo que foi derrotado. Olha só, isso é uma arma que eu fiz com minério de ferro. Então o líder dos goblins fica apenas observando lá atrás. Então o Goblin Punk logo começa a falar: Eu não tô mentindo, ele usou a arma pra matar o lobo mágico e salvou a gente. Ele realmente pode fazer armas. Essa lança de ferro é muito melhor que uma lança de pedra. Incrível. E assim ele ergue a lança mostrando: Vocês querem umas? E todos eles animados começam a dizer que sim. E o líder Goblin, observando que os goblins pequenos estavam encantados pelas armas do Prota, ele começou a ficar com inveja. Então ele bate no chão o cajado e logo começa a falar: Ele não tava mentindo. Ele realmente pode fazer ferramentas de ferro. Mas se você quer ficar, não é tão simples. Faça 50 dessas armas em 2 dias. Então ele vira as costas já cerrando os dentes, enquanto os goblins falavam: O chefe tá ficando tão chato quanto os humanos. E o outro logo diz: Faça mais, irmão Lin, faça mais. Eu posso te ajudar. E assim ele fica observando enquanto o camarada saía. Então chega o dia da entrega e 50 armas foram feitas. E então ele entrega: Aqui está o que você queria. E enquanto ele entregava, todos os goblins festejavam chamando ele de irmão Lin. Você realmente conseguiu. Muito bom. Hoje à noite todo mundo vai comer carne. Vamos comemorar a entrada do Lin Tian na nossa turma. E assim todos começam a festejar e acendem logo uma fogueira e um pedaço do porcão foi feito. Lin Tian, esse é o presente especial que o sacerdote guardou pra você. E assim ela entrega um pedaço e assim que ele morde ele sente algo. Lin Tian, o que há de errado com você? E assim vemos que o Prota foi envenenado. O líder Goblin começa a se aproximar e ele logo diz: Tão estúpido, achou que era esperto? Forasteiro, não pense que vejo sua ambição usando desafiar a autoridade desse sacerdote. Só tem um jeito de sair. Então ele joga suas garras pra cima dela. Você se importa com ela, né? E assim vemos que ele agarra. Então aproveite e vê essa traidora ter a cabeça cortada pela sua faca. Vamos ver como você continua se achando na minha frente. E assim ele prepara o ataque. E quando vemos, a mão dele é tirada e jogada para longe. Como você pode? Você é estúpido, velho. Você é um desgraçado sorrateiro. Eu já sabia pelo sistema que você ia me envenenar. Eu só tava indo na sua onda. E assim vemos que ele fica furioso. Logo então ele quebra o colar que estava perto dele. E com isso ele prepara e corre para cima do nosso Prota. Então ele desvia nas últimas e ele logo prepara a sua peixeira, olhando com um olhar assustador e sorrindo. E logo passa a peixeira, desconectando a bebeça do líder Goblin e cai no chão. E assim, ele na sua pose de fodão faz com que os goblins fiquem assustados. Ele começa a caminhar. A partir de hoje, eu sou o novo chefe de vocês. Eu vou liderar vocês para atacar os elfos, atacar os humanos, namorar loucamente. Vamos ser carne sem fim para comer. Os goblins ouvindo isso, logo ficam felizes, o chamando de chefe. Então ele aponta para o antigo líder. Isso é seu. E assim os goblins vendo, correm para cima e logo começam a comer a carne dele. Tomar a tribo dos goblins é só o começo da vingança. Vou fazer os elfos ajudarem nossa tribo a criar gerações mais fortes. Então o olhinho é visto lá no fundo brilhando. O que está acontecendo? E assim vemos uma bela elfa gasosa com seus grandes respeitos. Ela se retira daquele lugar onde ela estava e corre até aonde era a casa dela, lá em cima das árvores. Princesa, você voltou! Então assim ela vai caminhando e a outra lá atrás diz que a mãe dela estava ocupada e ela diz que tinha que entrar, pois ela tinha algo urgente para noticiar. Então ela abre a porta e logo diz: Querida mãe, eu tenho notícias urgentes para relatar, na Floresta Encantada Oriental. Então quando ela nota, a gasosa mãe elfa estava sendo alimentada. Então ela, observando, fica assustada e logo fica com vergonha e diz que ela precisava sair. Espere, criança, você correu para me ver, então deve ser urgente. Então ela, olhando um pouco com vergonha ainda: Querida mãe, eu tenho notícias importantes sobre a tribo dos goblins na floresta. Goblins? Monstros fracos e imundos de baixo nível? O que pode ser tão importante sobre eles? Essa manhã encontrei um urso gigante de pelo preto na Floresta Encantada que tinha sido roído até os ossos. Havia sinais de luta e caça, com pegadas de goblins por toda parte. Parecia a obra dos goblins na Floresta Encantada. O urso gigante de pelo preto é uma das criaturas mais ferozes da floresta. Goblins não devem ser capazes de matar uma fera dessas. Alguns dias eu vi o velho chefe da tribo do goblin sendo morto por um jovem goblin. Essa mudança pode estar relacionada a ele. Um novo chefe? Então ela deitada? Parece que o número de goblins na floresta aumentou bastante. Cassana, leve algumas pessoas e limpe os goblins, mas não mate todos de uma vez. Deixe alguns vivos. E ela continua: a poção feita com os corações de goblins recém-extraídos é um tônico excelente para os elfos machos da nossa tribo. Então ela, corada, já disse: Sim, mãe. Minha querida princesa, você trabalhou duro nesses últimos dias. Que tal um elfo macho como recompensa essa noite? Se isso não for o suficiente, tem mais. Os inscritos querem!
ela com vergonha já começa a sair dali, dizendo que iria investigar e que ainda nessa noite ela voltaria para relatar o que tinha acontecido. Então volta para os goblins. Chefe, um pauzinho representa uma casa na árvore. A Floresta Encantada tem cerca de 30 casas na árvore dos elfos, todas muito altas. Então ele se agachando logo diz: Bom trabalho. Quando conquistarmos a tribo dos elfos, vou te recompensar com 2 elfos. Diga para todo mundo afiar as armas de ferros. Então ele feliz: 2 elfos? Vida longa ao chefe. E assim, ele se babando, logo diz: Vou preparar os irmãos com as armas, chefe. Então, ele fica pensativo. 30 casas na árvore dos elfos, assumir 2 elfos por casa, são 60 elfos. Mas os 10 ou mais que os guardam as minas, isso dá pelo menos 70. Desde que o sacerdote morreu, eu liderei os goblins para minerar, fazer armas e caçar monstros para subir de nível. Então vemos ele na liderança. A partir de hoje, vamos caçar monstros na Floresta Encantada, entendido? E todos eles dizem entendido. Então vemos cada uma das cenas. Habilidade adquirida, ataque de presa gigante. Habilidade adquirida, pele de pedra, defesa mais 15. Habilidade adquirida, furtividade e escalar. Habilidade adquirida, secreção de veneno. Com a habilidade de devorar os goblins, toda a tribo ganhou muita habilidade e os níveis gerais aumentaram. Então vemos o status do novo Goblin Punk. Pequeno Goblin nível 18, raça Goblin, classe nenhuma, título monstro de baixo nível, bênção dos deuses, matador de bestas e assim por diante. Total 250. Cada elfo tem um poder de combate de cerca de 200. A força geral da nossa tribo superou a dos elfos. Sistema de simulação finalizada. Então ele satisfeito logo diz: mas como vamos lidar com a raid no território dos elfos? Devemos ter cuidado. Sistema, começa a simulação. Então o sistema simula. Simulação de vida Goblin ativada. Cenário atual, noite antes da raid. Você lidera um exército de goblins muito fortalecidos para atacar a tribo dos elfos confiante no sucesso. Mas os elfos fizeram uma emboscada, levando o exército goblin para uma armadilha e os abatendo. Você é capturado pela matriarca dos elfos e enforcado na Floresta Encantada como aviso para os goblins. Resumo, achou que era a prova de falhas, mas na verdade estava sob controle de outra pessoa. Pontuação 0/100, recompensa nenhuma. Ele percebendo logo diz: então é assim que termina? Sobre o controle de outra pessoa, hein? Ele se levantando, só tem uma explicação para esse resultado. A tribo está sendo vigiada por esses elfos. Goblins têm uma audição e olfato aguçados. Se eu me concentrar, devo conseguir encontrar algumas pistas. E assim, ele começa a preparar algum tipo de habilidade. Então com a sua orelhinha, começa a perceber algo e nota algo lá na frente. Achei. Então vemos que aquela elfa estava liderando algum grupo e pulando pelas árvores, ela logo fala para eles: esses goblins planejam atacar a tribo. Não esperam uma mudança tão grande em poucos dias. Precisamos voltar e informar a mãe rápido. E eles confirmam. De repente, algumas flechas vêm voando e acerta bem na busanfa dela, e quando ela percebe, logo dá um gritão. Então, ela cai no chão, juntamente com os outros que já foram de base. Então, algum efeito é aplicado nela. Eu não consigo usar nenhuma força. Então, ouvimos lá no fundo: chefe, seu tiro foi certeiro. Chefe, é uma elfa. Então, eles vão se aproximando. Meu corpo está tão estranho, deve ser veneno. Ele vendo logo fala: não esperava te pegar tão fácil. Você apareceu na hora certa. Levem todos de volta. E assim eles confirmam, dizendo sim. Então de repente uma água é jogada. Joga água nela! O chefe chegou rápido! Então vemos essa belezura acordando. Então a mão do nosso prota começa a se aproximar para erguer ela. Então o Goblin Moicano logo chega e fala para ele: chefe, uma elfa! Guardamos especialmente para você, só esperando você chegar. Parece que o fluido corporal dos Goblins tem um efeito especial de paralisia e excitação em criaturas femininas. Isso aumenta nossas chances contra a tribo dos elfos, que é matriarcal. Ela já com raiva: vocês, criaturas imundas, se atrevem a sequestrar a princesa e ainda planejam atacar a tribo dos elfos. E ela começa a gritar: sem misericórdia da mãe, vocês, criaturas insignificantes, já teriam sido exterminadas pelos elfos. Se vocês ousarem me machucar, a mãe não vai perdoar vocês. Misericórdia? Interessante. E assim ele larga ela no chão. Os elfos de quem você fala é os elfos de quem meus subordinados falam. Parece ser bem diferentes. Meus subordinados são burros, mas não mentem. Os elfos poderiam ter exterminado todos os goblins da floresta, mas ainda tem muitos goblins vivendo na floresta. Não é só por misericórdia, né? Não precisa falar mais nada. Hoje à noite eu vou levar a tribo para descobrir. Vocês vão dividir os 2 elfos mortos e devorar suas habilidades. E assim eles já ficam animados. Então ele já começa a se aproximar perto dela, sabendo que ela tinha que estar preparada, pois a noite inteira seria de treinamento de judô. Então o sistema aparece: parabéns,
limite de nível aumentado em mais 30, devido ao talento máximo atingido, convertido em mais 50 de vida, mais 10 de força, mais 10 de defesa, habilidade de elfo adquirida, furtividade, habilidade de elfo adquirida, visão noturna. Então, chegamos até aonde a mãe estava e os elfos lá dentro falava que não estavam mais aguentando ela. Então vemos ela toda suada de tanto treinar judô. Dá até dó sabendo disso. Devíamos ter capturado mais goblins da última vez. Então ela pergunta se a Cassana ainda não tinha voltado. Sim, mãe da tribo, Cassana saiu faz um tempo, já era para ter voltado. Mãe da tribo, quer que a gente mande alguém procurar e aproveitamos para matar alguns goblins e aumentar o nível dos guerreiros? Certo, vocês vão levar alguns guerreiros para apoiar a Cassana na tribo dos goblins. Então de repente alguém fala no escuro. Sua Cassana não vai voltar hoje. Quem tá aí? Então vemos um arco com algum tipo de veneno na ponta e atinge bem na bebida do camarada. E um deles vai de base enquanto a mãe elfa estava segurando um. Goblins? Eu capturei a Cassana e logo ela vai ter meus filhos. Agora somos uma família. Ela puxa a espada. O que você fez com a minha Cassana? O que você acha? Então ela grita dizendo que ia dar fim nele. Sua tribo já está cercada. Renda-se e talvez eu o trate bem. Então vemos que ela cai no chão com efeito. A flecha que te acertou estava coberta com fluido de goblin. Uma vez em contato, você é paralisada rapidinho. Te aconselho a ficar quieta. Então vemos ela já toda fraquinha. Eu ouvi você falar sobre ferramentas de upgrade tônicos de excitação. Então é assim que os elfos sempre usaram os goblins. Mas aposto que você nunca pensou que um dia os goblins viriam cobrar, né? Ele põe a espada na cara dela. Esse goblin deve ser o novo líder que a Cassandra mencionou. Então lá fora, algum barulho é escutado e ela se perguntava que barulho era esse. Parece que o tempo tá acabando. Então, beleza, agora a gente vai conversar sobre a cooperação. Ela vendo, fica assustada. Mãe da tribo, nos salve! A gente não quer ser levado pelos goblins. E assim vemos que todos eles foram capturados. O que vocês fizeram com minha tribo? Agora, os goblins não são mais fracos que os elfos. Vocês não têm como resistir. Quando os elfos eram fortes, davam cabo dos goblins. E agora que os goblins estão mais fortes, é natural que venham se vingar. Te aconselho a aceitar a realidade. Eu preciso de mais guerreiros goblins fortes, então ainda vou precisar de vocês. E quanto ao que vai acontecer com vocês depois de usarmos, vai depender da sua atitude, mãe da tribo. Então ela começa a implorar, dizendo que dependendo que não desse cabo dos filhos dela e que elas ainda continuassem vivendo, ela faria qualquer coisa que ele quisesse. Ela se ajoelhando, então ela faz aquela posezona. Eu topo ficar e deixar elas terem filhos para vocês. Então no dia seguinte, alguém chama ela. Então vemos que era a Cassana, dizendo que todas foram capturadas pelos goblins e o que elas iriam fazer agora. Desculpe, Cassana, é culpa minha. Subestimei eles. Não esperava que o poder dos goblins já superasse os dos elfos. Agora só restam apenas mulheres e crianças indefesas entre os elfos para preservar a linhagem dos elfos. Já nos unimos aos goblins. E assim todos os goblins estavam atacando elas. Daqui em diante só poderemos sobreviver na tribo dos goblins. E ela continuava chorando. Então nossos amigos se aproximam. Vocês devem ficar tranquilas e esperar pelo parto. Vou providenciar 3 refeições por dia. Se alguém tentar algo, não hesitarei em dar cabo deles. E ela dizia que entendia enquanto chorava. E ela disse que tinha um pedido. E ela falava que todos os elfos era filho dela. E perguntou se ela poderia cuidar deles. E enquanto ela falava, eles observavam que o nosso prota agora virou pai. É por causa da questão de atributos? Lintian, eu não consigo cuidar de todos sozinha. Deixa pra ela. Daqui pra frente os filhos dela também serão cuidados por ela. Quando esses elfos crescerem, eles também terão uma força significativa para a tribo. Deixe-me ver os valores depois de me unir com a matriarca. Então ele abre o sistema e o sistema mostra. Parabéns ao hospedeiro por ganhar um upgrade de recursos. Convertido em mais 200 pontos de vida. Força 30 e defesa 30. Será que minha aptidão já foi desbloqueada para o nível mais alto? Os valores recentemente obtidos foram diretamente convertidos em atributos. Parece que o futuro só precisaremos continuar nos unindo com guerreiros poderosos para ter filhos e assim aumentar a nossa força diretamente. Nossa força atual já é o suficiente para esmagar Loder. Depois que esses elfos derem a luz, encontraremos um momento para enfrentá-lo. Então se passa meio mês e todas elas já estavam começando a dar a luz. E assim, já vemos o primeiro filhote saindo. Então uma das elfas gritava dizendo: "Meu Deus, esse é meu filho, que nojo! Eu não quero esse tipo de filho, que horror!" E assim vemos o pequeno esmigozinho andando até a sua pobre mãe. Quantos recém-nascidos até agora temos? Deve haver uns 30 ou 40. Então de repente alguém sofrendo gritava de tanto dor. Então os proto percebe e vai em direção e percebemos que era a Cassana e a mãe dela já estava pedindo para ela ter força e ela falava que não aguentava mais. Então ela chorando pedia para o nosso prota ajudar a salvar ela porque era o primeiro parto dela. E
e parece que ela não iria aguentar. Então ele vai se aproximando. Abra as pernas dela. Certo, você entende disso? Um pouco. Então ela vendo, dizia: Não, eu não quero que você... Cala a boca, eles também são meus filhos. E assim, pronto, ela está bem. E assim ele finaliza: Liantian, você é incrível, você a salvou. Nada demais. E assim vemos o pequenininho já ficando em pé. Então de repente ele escuta alguém gritando, pedindo pra largar ela. Posso usá-la de novo? Deixe-me ser o primeiro. Enquanto eles tentavam mexer com a elfa, o nosso proto aparece e dá cabo dele. Eu já disse, elas só poderão procriar novamente quando estiverem completamente recuperadas. Quem se atrever a desobedecer, morrerá. A partir de agora, cada elfo receberá uma porção extra de frutas. Você realmente parece diferente dos goblins comuns. É o mínimo que posso fazer, contanto que vocês se comportem, o tratamento será melhor. Então novamente a simulação começa. Simulação de vida em andamento, cenário atual, elfos capturados. Depois de muito esforço, você conquistou a tribo dos elfos e inseminou todas as fêmeas. Após a gestação dos elfos, eles deram à luz com atributos. Vendo que a tribo está crescendo, você decide procurar Loder e os outros para se vingar. Você se infiltra na cidade da luz e encontra o paradeiro do grupo de heróis da lâmina afiada. Você tenta matar Loder e os outros, pontuação mais 50. Liderando os goblins, você se vinga e massacra a cidade da luz, pontuação mais 30. Observe e espere. Achando que ainda não é o momento certo, continue observando por mais tempo, pontuação mais 10. Então ele se senta perto da fogueira. Já conseguimos encontrá-los tão rápido. Embora a minha força agora esteja equivalente à de Loder, os aliados dele não devem ser subestimados. Com os atributos que tenho agora, eu deveria ser capaz de matar Loder facilmente. Então ele escolhe dar cabo do Loder. Finalmente você encontra Loder sozinho e decide atacá-lo rapidamente. Loder é quase morto, mas nesse momento, a mestra da espada, uma humana santa da criação, a santa da espada aparece. A santa da espada salva Loder e você é morto por sua espada. Logo depois, o grupo de heróis de Loder retorna à capital e nunca mais é visto. Resumo: diante da poderosa santa da espada, não havia chance de fuga. Tenha cuidado. Pontuação 30 pontos. Pontuação máxima 100 pontos. Recompensa 30 pontos de vida. Simulação de vida concluída. Duração de 9 dias. Então ele fica surpreso. Santa da espada? Uma humana santa da criação? Por que uma força desse nível estaria em um lugar tão pequeno? E não esperava que Loder e os outros deixassem a cidade da luz. Se eles partirem, será difícil encontrá-los de novo. Droga, parece que preciso apressar. Então, enquanto ela andava, ele percebia que ela já estava dando as frutas para os outros. Já sei. Ele se levanta e se aproxima. Lua, estarei fora por alguns dias, visitando o território humano. Os guerreiros da tribo devem seguir suas ordens, e a tribo ficará sob seu comando durante minha ausência. O quê? Então a elfa logo fala: Você enlouqueceu? Se for para o território humano e descoberto, será atacado e morto. Você sabe que eu tenho uma inimizade com os humanos, preciso me vingar. Mas não se pode ser imprudente, porque não deixo você usar minha habilidade de furtividade, assim você não será descoberto pelos humanos. Estava esperando você dizer isso. Não esperava que você realmente se preocupasse com a minha segurança, isso é bem raro. Eu só estou preocupada que se você morrer, os goblins possam ser mais cruéis conosco. Além disso, meus filhos estão aqui. Você precisa voltar em segurança para garantirmos nossa sobrevivência. Essa matriarca dos elfos realmente sabe como sobreviver. Então a primeira esposa logo fala: Liantian, eu vou cuidar bem da tribo. E assim, ele começa a sair. Eu volto logo. Então chegamos até a Cidade da Luz e os guardas já estavam caminhando. Enquanto eles caminhavam, algo lá no escuro estava escondido. Aqui está outra patrulha. A defesa da cidade ficou tão rigorosa de repente. Será que a Santa da Espada já chegou? Mas depois de tanto investigar, não ouvi nada sobre a Santa. Então ele continua andando e vai passando pela praça e várias pessoas já estavam reunidas. Então ele nota algo e vai se aproximando perto daquelas pessoas. Então de repente aparece: Grupo de heróis da Lâmina Afiada, nível platina. Grupo de heróis de pose, nível de prata. Grupo de heróis salvadores, nível prata. Grupo de heróis de vendaval, nível bronze. Grupo de heróis das chamas, nível bronze. E grupo de chamas de alquimia, nível bronze. Esse cara melhorou de novo, está em primeiro lugar. Preciso me apressar para coletar mais informações, senão o plano de vingança vai fracassar. Então ele continua caminhando, enquanto as pessoas ficavam animadas dizendo que iriam beber. Então ele para até um lugar e escuta uma voz. Me deparei com ele aqui. Loder. Então ele entra. Enquanto ele entrava, algumas pessoas já estavam bebendo animadas e um dos camaradas em pé logo falava: Vocês não sabem daquela hora? Eu quase fui morto pelo macaco demônio de 4 braços, mas por sorte, Evelei e o capitão Loder chegaram a tempo para me salvar. Então Efreia logo fala: O capitão é realmente incrível, de outra forma sozinho eu nunca teria conseguido matar o macaco demônio de 4 braços. Então ele olha, ficar se gabando de um simples macaco demônio de 4 braços, que ridículo. Então ele bate na mesa: O que isso tem a ver com seu grupo, Pose? Saia daqui! Não pense que só porque você é do grupo de heróis eu vou deixar você em paz.
Vamos, quem tem medo de quem? Então o Quietão logo fala. Recentemente, os dragões malignos da Ilha Dragão entraram em seu período de reprodução, sequestrando o gado dos pastores e devorando pessoas à vista. Se vocês são tão corajosos, vamos matar o dragão, em vez de fazer barulho aqui na taverna. Nosso proto vindo? Dragão? Se o dragão atacar a Cidade da Luz e a capital não enviar ajuda a tempo, confiar apenas nos aventureiros da cidade para lutar não será suficiente para repelir o ataque do grupo de dragões. Parece que a Cidade da Luz está prestes a entrar em uma era das trevas. Então todos ouvindo, logo ficam assustados. Não são apenas alguns dragões do que temos medo. A essa altura, não há mais necessidade de esconder nada. Na verdade, a Santa da Espada já está a caminho. A Santa da Espada é minha mestra. Quando ela chegar e unirmos forças para matar o dragão, nem precisaremos enviar tropas. Quando tudo estiver resolvido, meu grupo seguirá com a Santa de volta para a capital. Eles animados, o Lorde trouxe até a Santa. É impossível, você está se gabando. Com a Santa aqui ainda teremos que enfrentar os dragões? Dessa vez é garantido. O Lorde é realmente o grande herói da nossa Cidade da Luz. Então ele se levanta. Hoje pago bebidas para todos os heróis, como a celebração antecipada pela chegada da Santa e pelo sucesso em matar o dragão. Então ele se levanta e põe a moeda lá pagando. Dragões atacando a cidade? Eu preciso aproveitar essa oportunidade. Então ele nota. Ei, não vai ficar para tomar mais umas bebidas? Não, obrigado. Teremos outras oportunidades. Então ele percebe. Que sujeito estranho. Então vemos que começa a celebração. Bem-vinda, Santa da Criação, a Cidade da Luz. Então lá dentro vemos essa loira de cabelos longos. E o Loder logo se aproxima. Mestra, a distância dos dragões selvagens que rondam por aqui está cada vez menor. Agora ninguém se atreve a pastorear. Parece que logo atacarão a Cidade da Luz. Então vemos essa bela gasosa. Como está progredindo a tarefa que lhe dei anteriormente? As 10 bestas de caça ao dragão foram feitas conforme seu projeto e estão sendo posicionadas em pontos altos ao redor da cidade. Prepare tudo direitinho. Caso contrário, na hora certa, nenhum de vocês será de alguma utilidade e a vergonha será minha. Então ela começa a se retirar lá para fora junto com ele. E o público já estava lá para ver ela e dizia que a presença dela era imponente e eles não conseguiam acreditar que esse tipo de homem era capaz de conquistá-la. Agora que estamos em um período especial, todos estão fazendo aqui. Vão, evacuem todos. Sim, mestre. Então, parece que o tempo passa e de repente o dragão aparece. E todos correndo. Falava que o dragão estava vindo e pediam socorro. Então Loder e a outra gasosa loirinha logo estavam lá. É um dragão batedor. A aparição dela certamente atrairá o grupo de dragões. Loder, traga seus companheiros e venha comigo para as muralhas. Então voltamos lá para onde estava o nosso prota. Jeff, os dragões estão vindo. Eu acabei de verificar muitos soldados nas muralhas. Jeff, o que faremos? Então ele vira. Eu sei, o momento está quase chegando. Primeiro, vamos esperar aqui. Então, aproveitem o show. Então vemos que toda a geração dos filhos do nosso prota e os antigos já estavam todos preparados para a guerra. E acabou, galerinha! Espero que vocês tenham gostado da continuação do nosso amigo Sméagol. Então, galera, muito obrigado aí por ter chegado até aqui. Vou estar liberando outros vídeos para vocês assistirem. E com isso, logo teremos mais continuação do nosso Sméagol daqui a 2 semanas, beleza? Então, aguardem ansiosamente. E com isso, vamos nos preparar que logo surpresas virão. Então, muito obrigado e fui!